Bem, agora vamos falar sobre um outro assunto também que é destaque, não só na nossa cidade, mas no país todo e no mundo, não é? Porque todos os olhos estão voltados ao comportamento do ser humano, principalmente quando a gente pensa no respeito, na convivência pacífica, na tolerância. E quando isso tudo é visto de uma forma contrária, aí nós todos acabamos assustados, né? Como a maneira como as pessoas se comportam em relação aos outros. Falamos aqui já na abertura sobre a doação de sangue, sobre o ato de se doar ao outro, quando o ser humano quer se unir para ajudar outras pessoas, ele é fantástico, consegue fazer isso como ninguém. Nós vimos, né, em Orlando um grande exemplo disso no último fim de semana, esse massacre que ocorreu numa boate na cidade de Orlando e uma pessoa, né, por muitos motivos, estão analisando aí, independentemente de qual seja o motivo, nessa atitude estúpida, né? Uma atitude impensada, uma atitude doentia, ele acabou com a vida de muitas pessoas, né? Um ser humano. E aí, no mesmo momento, no outro lado, centenas de pessoas se unindo para doar sangue, para tentar salvar a vida de outras tantas, não é, que necessitavam de apoio. Então, isso é o ser humano, né? Esse duelo interno entre o bem e o mal. E essa luta e que tem que ser travada e enfrentada no dia a dia, a gente não pode menosprezar, porque dentro de todos nós existe isso, né? O bem e o mal. E aí a gente tem que ver qual dos lados nós estamos alimentando e alimentando com qual frequência e com mais frequência, né? O lado ruim, o lado bom. E aí quando a gente pensa nessa cultura do estupro, tanto se fala, né? Nessa violência desenfreada, muitas pessoas também falam num certo paradoxo, né? De falar de cultura do estupro, cultura, uma palavra muitas vezes usada de uma forma positiva, mas aqui cultura no aspecto mesmo de hábito, né? Da maneira como as pessoas se comportam dentro de um grupo. Quando a gente fala, olha, é cultural dentro de uma sociedade, né? Dentro de um país, é o hábito comum entre aquelas pessoas. Então, cultura do estupro quer dizer que seria cultural, seria normal, seria como se fosse assim uma rotina, né? Para nós dentro do Brasil, que mulheres, homens, crianças, meninos e meninas fossem violentados, estuprados, assediados, molestados. Isso é uma coisa muito séria, né? Quando a gente pensa nessa cultura do estupro, se há uma cultura do estupro, é porque nós estamos deixando passar de alguma maneira, nós estamos deixando escapar por entre os dedos, né? E a gente precisa pensar nisso, alguma coisa está dando muito errada. E aí nós temos aqui hoje uma matéria especial. Nossa equipe acompanhou o encontro de pessoas, né, que vêm discutindo esse tema e não é de hoje, há muito tempo. E aí nós precisamos fazer essa pergunta: o que é que está dando errado na nossa sociedade? Onde é que nós estamos errando? Vamos ver. A história aterrorizante de um estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro no mês de maio tomou conta do país. Os autores publicaram vídeos e fotos nas redes sociais da menina à mercê de seus agressores. Alguns deles já foram identificados pelas autoridades que investigam o caso. Olha, o estupro é crime. É um crime hediondo, é o pior dos crimes, porque a vítima, ela leva isso daí para o resto da sua vida e isso afeta todo o seu comportamento também. Ele precisa ser combatido, o estuprador ele tem que ser punido, mas é uma questão cultural. Então, não basta apenas prender esse estuprador. Isso tem que servir de exemplo, esse estuprador ou esses estupradores, porque agora parece que virou moda o estupro coletivo. Então, isso é um crime muito bárbaro e para combater isso daí, precisa haver toda uma cultura, todo um trabalho de informação, de formação das pessoas, porque muitas mulheres não denunciam porque elas têm medo, elas têm vergonha, elas vão ser rechaçadas pela sociedade, como se a vítima ela é transformada, às vezes, pela sociedade, como ela sendo a culpada pelo fato dela ter sido estuprada. Então, isso precisa ser combatido. A marilense doutora Rosana Camacho é advogada, delegada de polícia aposentada
aposentada e membro do Conselho Municipal da Mulher. Ela falou sobre o repúdio de entidades marilenses para este tipo de crime. Nessa questão, nesse ponto, como veio agora à tona com mais força essa questão do estupro coletivo e dessa violência bárbara contra a mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Marília, junto com o Conselho Estadual da Condição Feminina, junto também com a OAB, com a Comissão da Mulher Advogada, que está vindo com toda a força agora no nosso estado e aqui em Marília também, e com aquelas entidades que repudiam esse tipo de ação, está sendo desenvolvido campanhas e ações, levando informação e orientação para que as pessoas, quando acontecer esse tipo de crime, elas precisam apoiar a vítima, levar a vítima para a delegacia, para que seja feito o devido procedimento legal, seja feito um boletim de ocorrência, seja instaurado um inquérito policial, a vítima passe por como se diz, pelo exame de corpo de delito, e o quanto antes ela passar, mais fácil se tem as provas, colher todas as provas possíveis. Segundo dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2014, 47.600 pessoas foram estupradas no Brasil, ou seja, a cada 11 minutos, uma pessoa sofre esse tipo de violência no país. Esse número poderia ser ainda maior, pois a pesquisa só consegue medir casos que foram registrados em boletins de ocorrência, ou seja, estimados em apenas 35%. Estamos falando de outros 65% que nem sequer entraram nas estatísticas. Então, é uma questão complexa que tem que ser vista, tem que ser fortalecida, e a sociedade tem que ter consciência disso. Os direitos das mulheres, eles estão aí, eles são previstos em leis, eles são previstos na Constituição. A Lei Maria da Penha está com toda a força aí para dar essa garantia, só que não basta ter a lei, ela precisa ser aplicada, não basta ter o hospital, a delegacia da mulher, não basta ter o atendimento social. Isso precisa ser colocado em prática. E no caso do estupro, isso é exemplar. Se você coloca em prática todo esse atendimento que o Estado, que a sociedade pode fornecer, você vai atender realmente a vítima. O caso nacional da adolescente poderia ter entrado para o pior lado das estatísticas dos casos de violência contra a mulher, o daqueles que não são registrados. Entre os motivos estão a vergonha das vítimas, o sentimento de culpa e o medo de ser julgada e maltratadas por aqueles de quem deveria receber apoio e ajuda, em casa, na delegacia ou no hospital. A violência, ela não tem lugar para acontecer. O estupro não tem lugar para acontecer. Ele pode acontecer numa favela, ele pode acontecer num condomínio de luxo, ele pode acontecer numa escola, ele pode acontecer dentro da casa, ele pode acontecer num shopping, ele pode acontecer em qualquer lugar. E a mulher, ela é vítima de estupro, ela pode ser vítima de estupro em qualquer idade, desde uma criança, um bebê de meses de idade, até uma senhora de 86 anos. Como isso, eu já atendi dentro da Delegacia da Mulher. Foram 25 anos de trabalho que a gente vê que o estupro, ele ocorre em qualquer lugar da sociedade, e não é uma coisa só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas existem culturas e culturas. Na nossa cultura, nós temos que ver a nossa realidade. A Pesquisa Nacional de Vitimização 2013 verificou que no Brasil, somente 7,5% das vítimas de violência sexual registram o crime na delegacia. A mais recente pesquisa do gênero Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde, produzido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fala em 10% de casos notificados e estima que, no mínimo, 527 mil pessoas sejam estupradas por ano no Brasil. Aconteceu o caso de estupro, a criança relatou, relatou para a professora, isso é muito comum ela relatar. Ela aconteceu às vezes na casa ou no ambiente de lazer, ela chega, a primeira pessoa que ela vai contar que ela tem segurança vai ser a professora, que a professora não vai reprimi-la. A mãe já vai ficar brava, o que você fez? Então, isso que é uma questão, é uma coisa assim, que os olhos de mãe a gente sempre está preocupado. Que arte que a criança fez, entendeu? Então, precisa ser trabalhado
A menina, principalmente a menina, porque os meninos também podem ser vítimas de estupro. Então, isso nós estamos falando agora mais de meninas, que é a maioria que acontece, mas nós não podemos fechar os olhos para os meninos também. Então, precisa ser feito esse atendimento. Isso acontece em qualquer lugar. E isso tem que ser visto com a sociedade, isso tem que ser trabalhado. A pessoa relatou, isso tem que ser apurado, tem que ser levado para uma delegacia de polícia. Na delegacia da mulher, preferencialmente, você vai ter uma delegada, você vai ter uma assistente social, você vai ter uma escrivã, uma investigadora preparadas para ouvir essa vítima, para ouvir as pessoas que estão junto com essa vítima e apoiar, procurar a verdade. Então, nós temos mecanismos para enfrentar o estupro, para enfrentar depois que aconteceu e para prevenir também, que é através das campanhas, ensinando as crianças, ensinando as pessoas a respeitar o seu semelhante. Se eles tiverem esse respeito, isso não acontece. E aprender que não é não. Se a mulher falou não, tem que ser respeitado. Havendo esse respeito, não ocorre o crime de estupro. É uma honra, né, poder contar com a presença aqui da doutora Rossana, uma grande especialista com muita experiência, né, a nitidez com que ela traz o tema, a lucidez, né, a maneira como ela transforma um assunto muitas vezes complexo, né, em algo que pode ser entendido por qualquer um de nós. Por quê? Porque é prático, né? Por meio dessa experiência que ela tem, ela consegue ilustrar rapidamente, de uma forma objetiva, o que realmente acontece e como deve ser combatido. Então, ela fala de coisas maravilhosas e óbvias. É a questão da educação, primeiro porque com a educação você vai trazer à tona seres humanos mais conscientes, adultos, não é, que com essa educação, com essa cultura, com acesso a essa cultura muito mais humanizada e sensível, serão humanos, seres humanos, não é, com menos possibilidade de cometer crimes hediondos, não é, como esse que a gente vê. Então, a educação é tudo. Questão da mãe, né? Então, nós temos esse detalhe que é muito delicado. Eu sou mãe e posso falar. Até onde o machismo não começa por aí também, né? Essa coisa de tratar a menina de uma forma diferente e já chamar a atenção dela e questionar e fazer com que ela se sinta inferior o tempo inteiro. Esse é um outro ponto fundamental. E depois coibir e, obviamente, encontrar uma maneira de punir esses criminosos. São 3 aspectos importantíssimos, sem deixar de levar em conta o que ela disse aí também para finalizar, não levar só em consideração a violência cometida contra as mulheres, porque eu ainda acredito que a violência também acontece muito em relação aos homens, aos meninos, essa cultura, né, entre os homens, muito mais frequente do que a gente imagina. A questão é que eles falam menos sobre isso. Entre eles, talvez seja até mais natural que isso aconteça e que não se fale sobre o assunto. Nós ainda tentamos colocar isso, né, como uma maneira de defesa e de buscar ajuda e pedir socorro. Talvez eles peçam menos ajuda e deem um alerta muito menor, né, do que o que a gente está acostumado a ver. Então, são questões que precisam ser revistas. Para finalizar mesmo, a gente às vezes procura nos galhos o que deveria estar buscando nas raízes, onde tudo começa.